Evangelho de Mateus, capítulo 11, onde nós vamos ler a palavra de Deus. Eu sou grato a Deus por esse privilégio de mais uma vez poder servir através da palavra e falar. Depois que nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 11, você com a outra mãozinha vai abrir no livro de Josué, capítulo 20. Você tem que ser rápido na Bíblia, pois todo crente conhece Bíblia, e tem Bíblia e sabe Bíblia. Leiamos a palavra de Deus, Mateus capítulo 11. Agradeço ao pastor por esse privilégio e esta oportunidade. Disse-lhe Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Josué capítulo 20. Diz assim, Josué capítulo 20. Vamos ler. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartar para vós outras cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja ali todo homicídio que, por engano, matar alguma pessoa sem querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E, fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se à porta dela e explorar o seu caso perante os ouvidos dos anciões da tal cidade. Então, o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se um vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu seu próximo sem querer e não obedecia a Deus. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for daquele. Então tomará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Designaram Bezer no deserto, do planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, para o estrangeiro que habita entre eles, para que se refugiasse nele todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse nas mãos do vingador de sangue, até comparecer perante a congregação. Amém. Podeis assim. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade. Senhor, tu conheces a tua igreja, tu conheces a minha vida, tu conheces a casa, Senhor, que nós somos nós. Meu Deus, dá-me capacidade, Senhor, para poder falar a tua palavra, pois tu conheces a necessidade do teu povo. Usa-nos na tua mão, Senhor, segundo a tua vontade. Meus irmãos, o texto que nós lemos em Mateus é um texto muito conhecido, mas preste atenção no que eu vou te falar. Não há fórmula mágica, não há palavra mágica alguma. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A sua vitória é mediante a palavra. Portanto, se você não ouvir, você não vai ter fé. Se não tiver fé, não vai entender a palavra. Se não entender a palavra, não vai ter vitória. Então, eu quero que você ouça e entenda e compreenda a palavra. Deixe que o movimento, o Espírito vai fazer, mas o importante é você guardar a palavra e entender a palavra. Jesus estava falando no capítulo 11 para algumas pessoas muito conhecidas, algumas pessoas que conheciam o que Jesus estava falando. O capítulo que nós lemos, ele é uma sequência de relatos que vinha acontecendo. Jesus havia sido indagado pelos discípulos de João Batista a respeito de uma dúvida que pairava no coração do próprio João. Será que é este ou será que nós temos que esperar outro? Jesus chama aquelas pessoas, faz uma sequência de milagres, e diante daquelas pessoas que ali estavam alguns fariseus, estavam alguns escribas, e estavam algumas pessoas que tinham um coração duvidoso. Dentre aquelas pessoas que tinham um coração duvidoso, estavam algumas pessoas que estavam cansadas dos homens, cansados de tanta letra. Dentre aqueles fariseus estavam os escribas, que dominavam a lei, que dominavam a escritura, e aqueles homens impunham coisas
difícil para aquelas pessoas conseguirem. Tanto é que a Bíblia fala que toda vez que Jesus ia na sinagoga, ele encontrava algum problema e alguma dificuldade. Quando você olha a Bíblia Sagrada, você vai compreender que a maioria dos milagres que Jesus fez era no sábado, porque ele entrava na sinagoga e ele encontrava pessoas com dificuldade na sinagoga. Quando era para os homens que estavam na lei, para os sacerdotes da época, resolver os problemas, mas eles não resolviam os problemas. Ao contrário, eles colocavam mais carga sobre o povo. Ao contrário, ele colocava mais injúria, mais peso pesado mesmo na costa do povo. Jesus entrava muitas vezes na sinagoga e deixava as pessoas com dificuldade, ou seja, aqueles sacerdotes, os homens da lei, não compreendiam o ato de Jesus Cristo. E Jesus Cristo chega agora para aquelas pessoas, vem com aquelas pessoas que ali dominavam a religião da época, e ele trata e grita dizendo: vinde a mim os que estão cansados, vinde a mim os que estão oprimidos, vinde a mim aqueles que já não aguentam mais o peso do homem. Ora, todos aqueles que estavam ali, eles entendiam o que Jesus estava falando, pois todas as vezes que meu mestre começava a falar para alguém, ele falava sobre aquilo que alguém entendia, porque a grande dificuldade das pessoas é não entender o que está escrito. Eu posso ler, mas entender é diferente. Eu posso ler a letra, mas compreender, ser alfabetizado na Bíblia, compreender o que realmente a palavra quer dizer, é muito dificultoso para algumas pessoas. Mas as pessoas que estavam ali compreendiam o que Jesus estava falando. Tanto é que Jesus estava falando para eles a respeito disso, de descanso, de um refúgio para a sua vida. Os sacerdotes da época entenderam, as pessoas da época entenderam, e aí alguns perguntaram: mas como pode esse homem dizer que ele é o refúgio, dizer que ele é o descanso, dizer que o jugo dele é mais leve do que o jugo que nós estamos colocando? Escute bem, esta noite é uma noite que eu quero falar de um tema: fugindo para a cidade de refúgio, fugindo para a cidade de refúgio. Escute, há muitas pessoas que não são abençoadas por Deus, há muitas pessoas que saem de um culto como esse, de um culto como ontem, num culto como de quinta ou de terça, e não são abençoados. Perde a bênção. Por quê? Porque não guardam a palavra, porque não entendem, não ouvem, não compreendem, não deixam ela descer no coração, não guardam ela na mente. Mas eu tenho a certeza absoluta que hoje, mais uma vez, você vai guardar a palavra, pois o tema que eu quero falar é fugindo para a cidade de refúgio. Escute bem, quando nós lemos aqui Josué capítulo 20, Deus estava falando, e Jesus já havia dito, e as pessoas lembraram de que Deus havia estabelecido, quando Deus separa o povo, e vai com o povo caminhando pelo deserto, chega uma hora que o povo ia adentrar na cidade de Canaã. Escute bem, olhe para cá, preste bem atenção. Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, compreendendo o que ia acontecer, Deus pede para que Moisés separe algumas cidades para aquelas pessoas. Porém, antes, Deus havia determinado que se separasse para os levitas 48 cidades. Dessas 48 cidades, 6 cidades eram para a cidade de refúgio. Por isso, quando o povo estivesse unido, assim como nós estamos nos dias de hoje, a prosperidade ia chegar na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas iam crescer, aquelas pessoas iam se multiplicar, e por acaso alguma outra pessoa não ia mais se entender com a outra. Por acaso alguma pessoa teria o mesmo desejo que a outra. Por acaso alguma pessoa teria a mesma missão que a outra, queria a mesma conquista com a outra. E diz a Bíblia que se por acaso eles tivessem o mesmo objetivo e fosse a luta, e por acaso, sem querer, viesse a ferir o seu próximo, chegando próximo a falecer, este alguém fugiria para a cidade de refúgio. Por quê? Porque a lei dizia que a família ou um familiar daquele alguém poderia ir atrás daquela pessoa e matá-lo e tirar a vida, pois era dente por dente, olho por olho, era sangue por sangue. Ou seja, aquela pessoa, a partir de agora, seria um fugitivo, ou seja, o vingador do sangue estaria atrás daquela pessoa. Olha para cá, ou seja, nós estamos debaixo da ira de Deus, pois a Bíblia diz que todo mundo é pecador, nasce pecador. Olha, meu filho, é só ler a Bíblia para compreender. Nós não somos salvos por mérito humano, nós não somos salvos por inocência ou por qualquer ato ser humano. Nós somos salvos pela graça, pelo favor de Deus, nós somos salvos pelo amor de Deus que é para a nossa vida. É sujo. A Bíblia diz que muitas vezes algumas coisas poderiam acontecer.
que eu quero que você entenda é que aquelas pessoas tinham que preparar o caminho para que aquele fugitivo encontrasse a cidade de refúgio. Deus mandou colocar uma cidade a oeste, uma cidade a leste, uma cidade a norte, para todo lugar que o fugitivo virasse, tinha uma cidade para ele correr. Não bastasse ter a cidade, tinha que ter um caminho limpo, tinha que ter um caminho de todos os dias. Alguém tinha que vir limpar o caminho para que o pecador, para que aquele fugitivo pudesse chegar à cidade de refúgio. Então escute, antes que eu saia da introdução, entenda bem o que eu estou lhe dizendo. E quando esse fugitivo ele chegasse na porta da cidade de refúgio, tinha ali os anciões, aquelas pessoas que já tinham experiência na cidade, e aquela pessoa tinha que chegar, parar e começar a expor o seu caso para os anciões. E os anciões iriam ouvindo, iriam examinar, iriam ouvir a sua história, iriam fazer uma reunião e conversar, iriam dizer para ele: escute, meu filho, tem algumas condições para você poder entrar na cidade de refúgio. E aquela pessoa poderia perguntar: mas quais são essas condições? E ele ia dizer: a primeira condição que você tem que ter é o reconhecimento, é reconhecer que você é fugitivo, é reconhecer que você está errado, é reconhecer que você é um criminoso. A segunda situação era reconhecer, ou seja, ter um arrependimento. Ele tinha que garantir aos anciões que ele estava arrependido do que ele fez. Ele tinha que garantir aos anciões que ele não ia mais fazer, que não ia mais cometer algo fora da lei. A terceira coisa que ele tinha que ter é que tinha que ter voluntariedade. Ele tinha que estar ali por espontânea vontade. Ele tinha que dizer: olha, eu estou aqui porque eu quero estar, porque eu quero a solução, porque eu quero ser salvo, porque eu quero ser salvo do vingador. Eu não quero perder a minha vida, eu não quero perder o meu sangue, eu quero uma oportunidade para ser transformado e renovado. A quarta coisa que ele tinha que ter, ele tinha que dizer para os anciões: a partir de agora eu serei obediente. Então os anciões diriam para ele: você pode entrar, que você será aprovado. Mas escute bem, alguma coisa muito interessante eles tinham que entender até então, porque o sangue contamina a terra. Ora, a partir do momento que ele tinha tirado a vida de alguém, a terra estava contaminada. Ora, e não tinha quem pudesse livrar aquela terra, e não tinha quem pudesse sarar aquela terra, não tinha quem pudesse limpar aquela terra. Sabe por quê? Porque o sangue do ser humano contamina a terra. Isso está escrito em Gênesis capítulo 9, verso 6. Então quem é que poderia remediar a situação? Quem é que poderia mudar a situação? A Bíblia diz nesse texto que nós lemos que quando aquele homem estivesse ali, ele adentrasse na cidade, ele só poderia sair da cidade na morte do sumo sacerdote. Nós caminhamos na Bíblia, andemos na Bíblia. Moisés escolhe as 3 cidades, Josué escolhe as 2 terras, ao leste do Jordão e a leste do Jordão. Moisés escolheu as 3, mas à frente Josué escolheu as 3. O homem agora estava na cidade, mas as 6 cidades que nós vemos, e é sobre isso que eu quero falar, sobre as cidades que é tipificada em Jesus Cristo. Escute bem, nós fazemos parte da cidade, porque todos nós éramos fugitivos, todos nós, por outro lado, fugimos do vingador de sangue. Quem foi ou quem era o vingador de sangue? A quem nós matamos? Qual foi o pecado que nós cometemos? Qual foi a desobediência que nós causamos? Qual foi o estrago que nós causamos na sociedade? Então nós somos e éramos fugitivos, e encontramos um abrigo em Jesus Cristo, encontramos uma cidade de refúgio, encontramos algo que pudéssemos receber. Quando nós chegamos, nós confessamos a Cristo, nós reconhecemos a nossa situação, nós nos arrependemos do pecado, nós somos voluntários para servir a Deus, e acima de tudo nós damos obediência ao Todo-Poderoso, aquele que pode, aquele que faz. Aleluia. Mas a primeira cidade que Moisés escolheu, não exatamente na hora, foi Queres. A cidade de Queres, ela significa para nós santidade, separada. A primeira cidade que aquele homem poderia entrar era a cidade de Queres. E a cidade de Queres significava santidade. Repita comigo: santidade. Santidade. Não, mais alto: santidade. Santidade. Aquele homem, quando entrava na cidade, ele tinha que entender que a partir de agora ele era separado.
estar do outro lado, porque senão o vingador de sangue pegava ele. Ele tinha que entender que a partir de agora, ele tinha que ser separado dos costumes daquele outro lado. Ele tinha que ser separado do seu pensamento maligno do outro lado. Porque lá fora da cidade, ele cometeu um crime. Agora dentro da cidade, ele era santo, ele era separado. Tudo que estava ao redor, fora da cidade, não me poderia trazer mais prazer. A santidade é algo tão especial para este homem, ou para nós que adentramos na cidade de refúgio. Por quê? Porque essa pessoa que fugiu para a cidade de refúgio, ela tinha que entender que o passado ficou para trás. Ela tinha que entender que os desejos que ele toda tinha naquela cidade já não podiam mais bater no seu coração. Por quê? Porque ele jurou voluntariedade. E a Bíblia diz em 2 Cartas aos Coríntios que o homem, ele pode, ou seja, Deus recebe aquilo que nós temos vontade de dar, não aquilo que nós não temos vontade de dar. Então, para estar na cidade de refúgio, para servir a Jesus, ele tinha que ser voluntário. Ele tinha que entender que ele não poderia mais se contaminar com os pensamentos da cidade do lado de fora. Pois Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Paulo continua escrevendo assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia, a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Eu não posso servir a Deus dentro da cidade de refúgio, mas o meu coração está voltado para o mundo. Eu não posso estar na cidade de refúgio, mas servir os meus membros para o mundo, assim como eu servia o mundo, ou seja, na mesma vontade. Eu pecava de forma destemplada, eu tenho que dentro da casa do Senhor servi-lo com toda a vontade, com toda a dedicação, com toda a adoração, com todo o sentimento, com tudo que ela pode dar a Deus. Eu tenho. Ele tinha que entender que a cidade era separada. Cidade de Queres. Ele tinha que entender que ele jurou obediência à palavra e à oração. Escute, nós estamos vivendo uma época terrível. Olhe para cá, deixa esse irmão do fundo. Olhe para cá. Nós vivemos uma situação difícil. E quando nós falamos em Brasil, logo nós entendemos que no Brasil há uma carta, há uma legislação. E esta legislação, ela rege todo o nosso conselho. Ela nos diz que a carta magna, ela nos diz que nós podemos ir e nós podemos voltar. Ela diz que nós podemos falar, expressar nosso pensamento, podemos fazer qualquer coisa que não esteja acima da lei. Ou seja, nós muitas vezes nos alegramos e nós vivemos num país, num regime que para muitos é invejável. É o regime da democracia. Não é assim? Cada um faz o que quer, cada um fala o que quer, cada um pensa o que quer, cada um se veste da maneira que quer, cada um tem o que quer, estuda se quiser, trabalha se quiser, anda se quiser, dorme se quiser, faz o que você quiser, desde que não esteja acima da lei. E escute, isso é um perigo, isso é um problema muito sério. Sabe por quê? Porque algumas pessoas estão confundindo o Evangelho, estão confundindo a cidade de refúgio. Eles pensam que na cidade de refúgio também é democracia, também é democrático. Mas não é simples, não é diferente. Na cidade de refúgio, o regime é teocrático ou ditador. Você não entendeu? Sabe o que eu estou dizendo? Aqui na cidade de refúgio, o homem não faz o que quer. Na cidade de refúgio, o homem não fala o que quer. Na cidade de refúgio, o homem não pensa o que quer. O homem não se veste como quer. O homem não manda como quer. Por quê? Porque quem manda aqui é o sumo sacerdote. E agora o sacerdote que tem a lei que Deus estabeleceu. Ele tinha que entender. Isso aqui não é democrático. Eu não mando do jeito que eu quero. Eu não falo do jeito que eu quero. Eu não penso do jeito que eu quero. Mas é o contrário. Este homem, quando ele entrou na cidade de refúgio, a primeira coisa que ele fez: eu sou voluntário. A voluntário a quê? A obedecer. A obedecer o quê? A palavra. Por quê? Porque eu oro. Por quê? Porque ele tinha que ser santificado. Ele tinha que buscar na cidade de refúgio. Ele tinha que passar horas demonstrando arrependimento. Ele tinha que mostrar horas mostrando que mudou de vida, que é transformado. Ele tinha que mostrar a hora que ele estava separado. Aleluia! Por isso Jesus
Vinde a mim. Está cansado. Eu não sei como tem pessoas que não se cansam de todos os dias. Eu não sei como tem pessoas que não se cansam de viver uma vida que não seja aquela vida de intimidade com Deus, de grandiosidade com Deus. Eu não sei como tem pessoas que não se cansam de viver o dia a dia, na mesmice, na sequidão, enxuto, enquanto há os céus abertos e uma chuva preparada, uma chuva com o Espírito Santo para encher os últimos dias. A igreja do Senhor, se você quer, se você gosta, se você tem o desejo de receber essa chuva que caminha do céu, glorifica. Alguém poderia perguntar, mas por que uma casa não é democrática? Porque disse que Jesus um dia, confirmando o que Isaías já havia dito, a minha casa será chamada casa de oração. Abra a tua Bíblia agora no primeiro livro de Reis. Eu quero que você ouça. Eu quero que você compreenda. Que você vai entender o valor que é fugir para a cidade de refúgio. Você vai entender o valor que é escolher e entender que a cidade de Queres é a cidade da separação, em que você é separado, em que você é lavado, em que você é remido, em que você está cada dia sendo transformado para caminhar debaixo da proteção do Aleluia! Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Ele não disse o bar. Ele não disse a sala, a cozinha. Ele não disse a lavanderia, não disse a esquina, não disse a rua. Ele não disse nada. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. Não disse casa de outra coisa. Aleluia. Ele não disse casa de conselho, casa de diz que me diz, casa de faz que me faz, casa de faz que conta, casa de faz o que eu quero. Não. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Porque Salomão, quando estava inaugurando o grande templo, ali o templo, ele fez uma oração muito importante. No capítulo 8, verso 29, ele diz assim: olha, Senhor, para que os teus olhos estejam abertos de dia e de noite sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu povo fizer neste lugar. O verso 30 diz: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo, quando o teu povo orar neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa os seus pecados. No verso 33 ele diz assim: quando o teu povo, por ter pecado contra ti, por ter ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti nesta casa, ouve nos céus, perdoa o pecado do teu povo, faze voltar a terra que deste a seus pais, quando os céus cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos, ensinando o teu bom caminho em diante, e da chuva na tua terra, que deste herança ao teu povo. Segundo Crônicas 7, 14, diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que o teu nome esteja lá perpetuamente, e nada estará fixo os meus olhos, no meu coração todos os dias estarão nelas. Aleluia, aleluia. Que esta casa é a casa onde Deus tem santificado. Esta casa é a casa onde os olhos de Deus estão. Esta casa é a casa onde o coração de Deus está. Esta casa é a casa onde o amor de Deus está. Glória a Deus. A Bíblia diz também que o caminho ela tinha que ser preparado. Escute, será que você está preparando o caminho? Ou você está colocando pedra no caminho das pessoas?
O que é colocar pedra no caminho das pessoas? Eu tinha que abrir um caminho para a pessoa fugir para a cidade de refúgio. Mas sabe o que é colocar pedra no caminho das pessoas? É dizer, meu filho, eu vou te ajudar a pegar amado. Colocar pedra no caminho das pessoas, eu vou falar, meu filho, eita, camarabachura, mamá. É ajudar as pessoas a se contaminar. É dizer para as pessoas, escute, eu faço isso para você pegar. Eu empresto meu carro, eu empresto minha moto, eu empresto minha casa, eu empresto minha sala, eu empresto meu dinheiro, eu empresto meu cartão. Eu faço o que você quiser para pegar. Isso é colocar pedra no caminho das pessoas. E a Bíblia diz que Deus tratará com essas pessoas, porque na mesma pessoa que a pessoa fez, quem tenta, quem projeta, quem ajuda o outro caindo na cova. Escute, Deus está de olho nesta casa, dizendo, eu sou um dos corações, eu conheço os pensamentos, eu conheço a vida, eu sei quem entra, eu sei quem sai, eu sei quem adora, eu sei quem busca. Eu estou te acreditando. Santidade é capoeira, ser separado, ajudar as pessoas a encontrar o caminho da justiça, não atrapalhar o caminho das pessoas. Eu não posso ajudar a derrubar as pessoas, mas eu tenho que abrir a cidade de refúgio, dizendo, meu filho, lembra Jesus, meu filho não peça, meu filho não se entrega ao pecado, pare de pecar, pare de sofrer.